Eu vou receber aqui agora a Jana. Jana já conhece ela há um tempo. Nós tínhamos um amigo em comum, aí nós conhecemos aí, e já tive o privilégio de participar de outros eventos com ela, e ela tem certeza que ela é a pessoa mais indicada para estar aqui agora nesses finalmente com a gente, porque a vida do departamento pessoal não é uma vida fácil, né? Quem dera fosse. E aí, além de a gente ter que se desenvolver, aprender um monte de coisa, a gente é advogado, é psicólogo, é gestor de SST, né, é terapeuta. O DP ele acaba, né, desenvolvendo muitas habilidades. Além de fazer tudo isso, a gente não pode se esquecer de cuidar da gente. A gente não pode se esquecer de sobreviver e subsistir diante de todos esses desafios diários que aparecem para a gente. É por isso que a Jana está aqui. É por isso que ela está aqui, porque ela vai falar como que você pode assumir o seu protagonismo na turbulência. Olha, esse tema é muito sugestivo, porque realmente quem trabalha no DP, quem é DP mesmo, se você está trabalhando no departamento pessoal hoje, se você diz assim, eu trabalho no DP é tranquilo, provavelmente você não está fazendo departamento pessoal direito. Provavelmente. Mas a nossa área é muito desafiadora e a Jana, ela está aqui para conversar com a gente. Ela que é mentora de desenvolvimento pessoal com impacto profissional, apaixonada por evolução do ser humano, futuro, tendências. E ela vai falar desse tema, como assumir o protagonismo na turbulência. Ela também é mãe, ela é professora, enfim, ela desenvolve vários papéis. Quero chamar a Jana para cá. Seja bem-vinda ao nosso encontro. Olá, tudo bem? Quer dizer que eu já assustei o pessoal, é? Me ferrou, né? Não, eu estou preparando o pessoal, que eles estavam tão calminhos, estavam até emocionados com a Marta. Agora a gente vai. Né? Pô, Mas é Luciano, isso. não faz assim. Quero agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, colaborando com o nosso evento. E agora é contigo, passar a bola para você. Muito obrigada. Boa tarde. Olha, primeiro parabéns para quem tá aqui, né? Porque, gente, é sábado, 5h40 da tarde. E olha, eu vou falar para protagonistas, porque se você tá aqui, você é protagonista. Não tem outra forma de eu definir você que está aqui, né? Então, é uma honra compartilhar com protagonistas aqui. Então, vocês já perceberam que a minha voz é um pouco mais forte, que eu gesticulo bastante. E assim, eu quero te convidar para esse momento. Você, de fato, senta aí, coloca uma postura nessa cadeira, né? É... Peraí que eu tô compartilhando aqui minha tela, gente, com vocês. Mas enquanto isso, vai lá. Coloca uma postura nessa cadeira, senta, sacode aí o Paranauê para que você possa usufruir desse momento. Usufruir mesmo desse momento, porque o meu papel aqui hoje com vocês é compartilhar. Esse é o meu propósito, né? Quando a gente fala muito em propósito, eu não vou entrar nesse mérito, mas vocês vão perceber que o tempo inteiro eu estou falando sobre propósito. O tempo inteiro eu estou compartilhando com vocês o meu propósito, né? E o meu propósito é chacoalhar o mundo, é transformar o mundo a partir daquilo que eu sei, a partir daquilo que eu vivencio especialmente. Porque eu estava vendo a Marta aqui, ela falava para o Luciano que tudo que ela vive, ela transforma numa experiência, né? Ela utiliza. E o protagonista, de fato, faz isso. Então, a partir de agora, eu quero convidar você a estar assim, a estar vazio. Vocês passaram o dia, né? Vocês passaram o dia com conhecimento técnico, vocês passaram o dia aprendendo, vocês passaram o dia olhando tudo isso e agora nós vamos olhar para você. Então eu vou pedir para que você, junto comigo, faça uma respiração bem profunda. Você já se sentou, você já se chacoalhou, então respira aqui comigo
numa respiração muito profunda para que você possa se esvaziar. Em aproximadamente 1 minuto, eu consigo esvaziar o meu cérebro. Se eu fizer isso numa respiração focada, se eu fizer isso num estado de presença. Em tempos turbulentos, como nós vivemos, em departamentos turbulentos, áreas turbulentas e o mundo turbulento, às vezes você vai precisar fazer isso. Então, respira comigo, eu chamo de respiração quadrada, quem nunca fez, né? Nós vamos contar até 4 em cada momento. Então, você vai inspirar, você vai segurar, você vai expirar e você vai segurar novamente, né? Num momento de vácuo. Então, respira profundamente, sentindo aí todo o movimento do seu corpo. Inspira. 2, 3, 4, segura. Expira e segura. Vamos fazer mais uma vez? Inspira, segura, expira e segura. Os fortes precisam ter tempo para respirar, porque senão você toma decisões emocionais naquela pancadaria do DP, e eu sou professora tanto de contábeis quanto de recursos humanos, e eu sei como é a vida de vocês, e vocês naquela pancadaria, se você não parar e respirar, você toma decisões que você não gostaria de tomar porque você está sendo impulsionado. Então leve esse exercício para o seu dia a dia e tenha certeza que vai fazer diferença. Vamos lá! Eu quero começar com boas notícias para vocês. Se você tem papel e caneta aí, eu quero dizer o seguinte, que nesse exato momento, você está aí sentado e de repente você, junto com esse momento de assistir, você recebe uma mensagem que foi debitada na sua conta 5 milhões de dólares. Uau! Né? 5 milhões de dólares. E eu quero que você anote qual é a primeira decisão que você faz. Coloca aí 5 milhões. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer agora, amanhã, de manhã? 5 milhões, gente, na tua conta. O que você vai fazer? Anota, que depois eu vou perguntar para vocês o que vocês fizeram. Agora que você tomou sua primeira decisão, que você olhou aí os 5 milhões e falou, cara, eu vou viajar, amanhã eu vou sumir, ninguém me acha, ninguém vai me ver segunda-feira no escritório, ou sei lá, né, qual é a sua decisão. Coloca o que você faz em segundo lugar. Dá um joinha aí no chat para mim se vocês anotaram. Anota, gente, anota. Vem pro lúdico comigo. Procurar a polícia, com certeza. Ui, que medo, Silva. Vai procurar a polícia para devolver os 5 milhões? Vocês não precisam dizer aqui para mim não, tá, gente, o que vocês vão fazer. Mas só me dá o joinha se tá ok até o momento. E aí? De repente, você descobre que você tem 24 horas para ficar com esse dinheiro. Então, caiu lá os 5 milhões na sua conta e você tem uma decisão para tomar. Você usufruir desse dinheiro em 24 horas e partir dessa para melhor. Então, são 5h46 da tarde, amanhã às 5h50 você vai ter um infarto fulminante, mas você usufruiu de 5 milhões. E você pode escolher não querer o dinheiro, fazer como a Silva vai fazer na polícia, avisar a polícia e falar, eu não quero esse dinheiro. O que vai importar mais para você nesse momento? O tempo, você continuar vivendo, ou você ter 24 horas para usufruir, fazer tudo que você gostaria de fazer e, partir o céu, que eu espero que todos vão
né, estejam lá no céu. E aí, tempo ou dinheiro? É difícil essa decisão, hein, gente? Eu acho difícil essa decisão. Anota aí o que é mais importante para você: tempo ou dinheiro? E aqui eu tô falando com protagonistas. A minha pergunta agora para você é a seguinte: muito provavelmente, a maioria de vocês devolveria o dinheiro, né? E ficaria com o seu tempo. E de fato, gente, o tempo a gente não produz. Eu, a Zilva, a Elaine, a Márcia, a Magali, o Luciano, a Marta que estava falando com a gente, todos nós temos 24 horas, nem mais e nem menos. A diferença entre as pessoas é se elas estão sendo protagonistas no seu tempo, no seu dia, ou vítimas das turbulências. Esse é o grande ponto. Porque a gente está tão preocupado em correr atrás do dinheiro, e aqui eu não estou falando que o dinheiro não é importante, que eu esqueço de protagonizar no tempo que eu tenho. E aí eu entro num vitimismo, porque o contrário do protagonista é o coadjuvante. O contrário de protagonista é o coadjuvante. E o coadjuvante, ele tem uma música própria dele, que é o Deixa a Vida Me Levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que quando acontece uma turbulência, esse coadjuvante, ele faz assim, ó céus, ó vida, nada dá certo para mim. E eu faço de novo essa pergunta para você. O que você tem feito com o seu tempo? Essa é a grande instigação. E aí, se você respondeu lá que você sumiria com o dinheiro, com o bilhão, porque é automático, gente. Se você está insatisfeito no que você está fazendo, você, na hora, teu cérebro fala, nossa, com 5 milhões, eu vazaria. Eu jamais ia aguentar o que eu aguento no dia a dia do DP. Cuidado se você respondeu isso. Cuidado. Porque talvez você esteja no lugar errado. Agora, se você titubeou para responder e colocou o seguinte, cara, eu ia abrir a minha empresa e ia ser dona do meu negócio. Ia duplicar esse dinheiro. Essa é uma atitude, é um pensamento protagonista. Seja no teu negócio, seja em outro negócio, seja na tua área, seja em uma outra área. Agora, fugir é automático do nosso cérebro quando ele está ameaçado. Então, se a tua primeira intuição foi fugir, você pode estar num momento de ameaça. E quando a gente está em ameaça, a gente parte para a luta ou para a fuga. Se você está em ameaça como ser humano, você está lutando com as pessoas que estão ao teu redor de forma inconsciente. O meu papel aqui é trazer instigações. E se você sair desse momento com a tua cabeça fervendo, eu já estou bem feliz. Fervendo. E depois a gente vai te ensinar como que tu abaixa esse fervor dela, ok? Então, eu queria contar para vocês um pouquinho por que me instiga tanto falar sobre protagonismo. Essa Jana que vocês estão vendo aqui, durante muito tempo, ela esteve no papel da vítima. Eu não vou contar nenhuma história triste para vocês não, tá, gente? Que eu passei fome e que daí... Não é nada disso. Eu trabalho com comportamento exatamente para ajudar as pessoas a sair desse papel da vítima. A instigar vocês a saírem desse papel da vítima. Porque eu sempre fui
a moça da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E até os meus 24 anos, eu tinha muitos sonhos. E eu vivi intensamente a minha vida. E eu sou muito grata pela oportunidade de ter vivido intensamente. Em 2018, 2017, mais ou menos, eu estava muito inquieta dentro da minha atuação como professora. Eu sou coordenadora pedagógica de uma instituição aqui em São José. Eu estou em São José, Santa Catarina. E também sou professora em diversas áreas de gestão, de RH, de treinamento, de coaching, de várias áreas dentro de comportamento humano e dentro das minhas formações. E aí, em 2017, muito incomodada, eu comecei a falar que eu não queria mais aquilo para mim. Em 2017, eu já tinha um filho, estava grávida do segundo, né? Eu tenho o Cauã de 15 anos e o Eric que vai fazer 6. Eu já estava estabilizada, eu já estava casada, mas eu estava extremamente incomodada porque o dinheiro não parava na minha mão e eu não conseguia realizar todos os meus sonhos e as coisas começaram a dar errado. E eu olhava para minha vida e falava, cara, todo mundo se dando bem. Eu já tinha 27 anos, ia fazer 27 anos e nada dava certo para mim. E aí, em 2018, com algumas questões que eu vivenciei, então percebam que a turbulência, como a Marta trouxe muito bem, ela faz parte da vida. Eu fui e eu dei o passo de mudança diária e eu fui fazer um curso de Master Analista Comportamental. Talvez alguns de vocês que atuem na área de recursos humanos tenham essa formação. E aí, o meu mentor, na época, quando eu falei para ele, pô, nada dá certo, é por isso que eu tô aqui, porque eu quero uma nova carreira. E aí ele falou assim para mim, mas você precisa ser protagonista da sua vida, senão você vai chegar com 50 anos e você vai continuar com essa fala. Só que eu tinha um sonho. Eu sempre sonhei em ser uma grande executiva, em estar em um alto cargo. E aí, numa das conversas, e eu sempre digo que nós temos mentores ao nosso lado o tempo inteiro, em uma das conversas com uma grande amiga, eu falei assim para ela, amiga, quando eu tiver bastante sucesso, nós vamos fazer uma viagem muito legal. E ela falou assim para mim, o quê? Quando você o quê? Falei, quando eu tiver bastante sucesso. E aí ela falou assim para mim, isso foi junto, tá, gente? Meu mentor mandou eu ser protagonista. E aí essa minha amiga falou, quando você tiver sucesso, amiga, olha para tua vida. Tu tem a segunda maior função na empresa em que você trabalha. Hierarquicamente, você está ao lado da direção da instituição. Você tem 2 filhos lindos. Você acabou de comprar o seu apartamento no bairro em que você queria. E você inspira um monte de gente. Como assim quando você tiver sucesso? E eu saí dessa conversa muito desnorteada, porque o que vinha na minha cabeça era o seguinte: você precisa ser protagonista. E de novo eu estava me colocando num papel de vítima. Porque quando, e aí eu lembrei de uma frase que eu falava para os meus amigos, que era assim, ó, de um pé de si nasceu um monte de fruta quase. E aí, essa fruta quase, quando a gente come, começa a gerar falas de quando eu e nunca acontece. Porque você vive mais no futuro do que no presente. E o seu presente não é observado. E eu levei um murro tão grande na boca do estômago, na cara, na testa, que então aquele ano de 2018 para 2019 foi um ano onde eu busquei várias formações, passei por muitos processos de mentoria para me encontrar e me reencontrar, porque ninguém se conhece, a gente se reconhece. E quando a gente fala em protagonismo,
A gente, desculpa, gente, mas eu ainda tô num tratamento de sinusite, então em alguns momentos eu vou parar. A gente ouve muito falar em protagonismo. Mas o que é protagonismo? E aí, com toda essa instigação, eu gosto, como professor, eu gosto muito de etimologias de palavra, de significados, e eu fui buscar o que significava ser protagonista. E o primeiro ponto que eu fui buscar é o seguinte: de onde vem essa palavra? Ok, ela é uma palavra grega e ela significa principal ou primeiro. E eu falei, cara, mas eu sempre fui a primeira, não em nota, mas em chegar chegando, né? Quem entende um pouquinho de perfil, os RHs daqui, eu sou uma comunicadora. Então a minha roupa chega primeiro, a minha voz chega primeiro. Eu sou grande, não em altura, mas em estrutura. Então eu sempre fui a primeira, eu sempre chamei muita atenção, né? E aí eu entendi que esse primeiro competidor e lutador gerava em mim uma insatisfação muito grande. E quando eu olhei o significado, né, de contexto geral, e eu li essa frase aqui, ó, a figura central do texto narrativo. Eu me perguntei o seguinte, ok, eu sou a principal, eu sou competidora da vida de quem? Eu sou a figura central da narrativa de quem? Da minha narrativa de vida, dos meus sonhos, da minha história, ou sou a principal das turbulências e dos acontecimentos do dia a dia? E aí, de novo, vem a música do Deixa a Vida Me Levar. E eu entrei num processo muito forte de entender que eu precisava contar a minha história, e quando eu digo contar a minha história, não é só contar para o outro, mas é contar para mim mesma, porque embora eu fosse já protagonista, eu não me reconhecia e não percebia a protagonista que estava no dia a dia. Então, talvez você já seja protagonista, mas você não se reconhece. Quando a gente não se reconhece, a gente entra em vulnerabilidade emocional. E o nosso comportamento, quando nós estamos em vulnerabilidade emocional, ele resgata a gente para um vitimismo. Gente, é extremamente complexo isso, é extremamente forte isso. E para que eu possa entender que o meu protagonismo ele está vinculado às minhas decisões, eu preciso, de fato, reconhecer quem eu sou, reconhecer o que eu quero, reconhecer as minhas forças e utilizá-las para o bem, porque como comunicadora, sabe o que eu fazia com a minha força? Eu utilizava ela para procurar culpado, para apontar, para julgar e para me vitimizar. Eu não sei se alguém está se reconhecendo nisso, mas eu era a pessoa que levantava de manhã falando, mais um dia. E aí é óbvio que o meu dia, ele já começava virado na quizomba, como eu falo. E aí vocês pensam, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou mentora, eu dou palestra, eu cuido da minha casa. Gente, ser professor não é fácil. Porque você prepara a aula, você corrige coisa, e junto eu tinha aí também a coordenação pedagógica. E então, veio 2020, né? Veio 2020, uma pandemia, e a vida do professor foi no mesmo nível da vida do DP. Porque a gente dormia com uma resolução e a gente acordava com outra resolução.
para a educação, né? Abre faculdade, fecha faculdade. E eu era responsável na época por mais ou menos 2.000 alunos, né? Cerca de 90 professores, 11 coordenadores de curso. E aí o meu celular, ele ficava o tempo inteiro, mas eu era protagonista. Eu vou dar conta do mundo. Só que esse mundo, antes da pandemia, já era turbulento. Depois e durante e depois da pandemia, ele se tornou muito mais turbulento, porque muita gente que não conhecia isso aqui passou a conhecer. Muita gente que não acessava as redes sociais passaram a acessar. As coisas começaram a chegar numa velocidade que o tempo não dá conta. E aí, nessa hora é que a gente vê se de fato a gente está dizendo que a gente é protagonista ou a gente está de fato protagonista. Sabe por quê? Porque se o protagonista não toma decisão, se ele não sabe para onde ele está indo, é mero discurso. E se você não sabe para onde você está indo, quando vem a onda, você tenta escalar a onda. E se você tentar escalar a onda, você vai levar um caldo. Só que atrás dessa onda tem outra onda. E tem outra onda. A Marta trouxe, né, aqui sobre... Eu não entendo da área de vocês, tá, gente? Mas eu sei que tem o burburinho da informação e a informação oficial. Se você está vivendo lá o burburinho da informação, você não consegue resolver a onda que está aqui na tua cara. E aí eu descobri que eu precisaria aprender como ser protagonista nessa turbulência. Porque ser protagonista em mar calmo é fácil, amigo. Ser protagonista lá no dia a dia que não chega nada novo, ó, é ótimo. Agora, ser protagonista na turbulência é preciso coragem. E o Luciano falou muito bem que a Marta estava preparando o caminho, porque vocês sabem o que é coragem? Coragem significa cor é de coração, é de sentir, agem de atitude, de agir. Então, coragem significa atitude do coração. Coragem está relacionado com os seus sonhos. Coragem está relacionado com o seu propósito. E aqui, as pessoas que são muito racionais começam a não entender e não fazer sentido. E por isso que eu convidei vocês a estarem vazios para estarem aqui. Para ser protagonista, você vai ter que tomar decisão. E para tomar decisão, você vai ter que ter coragem. E eu gosto muito dessa charge da Mafalda, porque eu esqueci o nome desse bonequinho. Ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, as pessoas estão esperando que o novo ano seja melhor. E a Mafalda diz, e o novo ano está esperando que as pessoas sejam melhores. Você que está aqui, talvez você não seja dona da tua empresa, ou talvez você seja. Eu quero te dizer que se você não mudar, seus funcionários não vão mudar, seu time não vai mudar, e seu chefe ou gestor ou líder não vai mudar. Porque é muito mais sobre você do que sobre o externo. É sobre aquilo que você controla e aquilo que não pode ser controlado. A vítima, ela foca no locus externo. Ela foca naquilo que não pode ser controlado. Você tem colegas que estão o tempo inteiro se focando no problema? Eu tenho. Você tem pessoas que estão o tempo inteiro perguntando por que eu tenho que fazer isso?
Por que eu tenho que fazer isso? Vocês sabem que o porquê, ele justifica o passado? Sempre que você for fazer uma pergunta, se você jogar um porquê, você vai achar problema. Você vai achar justificativa. Agora, se você pergunta para quê, você acha uma causa, uma razão. E aí entra no locus interno de como eu vou alcançar essa razão. Para que eu tenho que fazer isso? Qual o motivo? O que é motivo, gente? É movimento. É para onde eu vou. Quem foca no locus externo, naquilo que não controla, tá sempre focado no fracasso. Tá sempre olhando para o que não deu certo. E para quem foca no locus de controle, daquilo que eu controlo, que é meu, eu foco na solução. Ok, eu tenho essa nova MP, eu tenho essa nova regra, e aí, qual é a solução? Quem vai fazer? Como que a gente vai fazer? O que que a gente vai aprender com isso? Só que isso, gente, é mentalidade. Você não vai sair daqui hoje, desse dia, que você vai sair infoxicado de tanta informação, principalmente se você não anotou, e vai passar a pensar dessa forma. Eu sugiro que esse slide esteja no seu ponto de visão todos os dias. Para você se perguntar, essa minha atitude está me levando para o locus externo ou para o locus interno? Para aquilo que eu posso controlar ou para aquilo que eu não posso controlar? A vítima foca no que ela não pode controlar. O protagonista foca naquilo que ele pode controlar. A Marta falou, e eu vou pegar a Marta porque de fato ela preparou esse caminho. Ela falou sobre a busca dela para movimentos de conhecimento comportamental, gestão de tempo, mentoria. Todo mundo deveria ter o direito e a oportunidade de passar por um processo de mentoria. Porque processo de mentoria é mudança de comportamento. É quando eu entendo por que e para que eu continuo fazendo aquilo. Porque às vezes você continua sendo vítima porque aquela turbulência ela é propícia para trazer um quentinho quando alguém te afaga na migalha. Porque o que a vítima tem são migalhas de atenção. E nós, como seres humanos, temos uma necessidade interna de atenção, de sermos aceitos, de fazermos parte. E se nós não entendermos as feridas emocionais que nos potencializam, isso a gente continua comendo migalha. E aí a gente vai entrar no burnout, a gente vai entrar em exaustão, porque a gente vai querer dar conta do mundo. Tá fazendo sentido isso, gente, para vocês? E aí, quando eu assumi o protagonismo e eu entendi que eu precisava focar naquilo que eu tinha como força, naquilo que era possível eu fazer, naquilo que era o meu extraordinário, e fui me conhecendo e fui tomando posse e reconhecendo a minha protagonista, do nada, foi do nada. De repente, as coisas começaram a mudar de forma mágica. Olha que loucura! Meu relacionamento em casa melhorou, eu tomei decisões, as coisas começaram a aparecer na minha vida do nada. Olha que louco! Esse do nada durou ou precisou de 35 anos para acontecer. Esse de repente precisou de uma construção de 35 anos, 36. E aí sim eu fui assumindo a minha protagonista. Então o meu convite para você hoje é se reconhecer primeiramente. Porque lá no dia a dia vão querer de você resultado, performance,
Entrega. E não tá errado. Só que se você não souber para que você faz o que você faz, qual é a tua missão? Porque, gente, se eu não tiver uma missão nesse mundo, a minha vida passa. E eu gosto de fazer dá tempo, eu acho, eu gosto de fazer uma instigação para os meus mentorados, que é assim, ó, quando tu morrer, olha que louco isso, né? Tem gente que não gosta de falar de morte, mas eu não tenho problema com isso. Quando você morrer e tiver duas pessoas conversando, né? A pessoa tá lá no seu velório e passou uma conhecida, e a conhecida fala assim: de quem é o velório aí? Aí a pessoa fala assim: é da Jana. Aí a pessoa vai perguntar assim: que Jana? E a outra pessoa que me conhecia vai falar: a Jana. Aquela pessoa que fazia nossa cabeça ferver de tanto murro na cara que ela dava nosso, porque ela era direta e reta, mas ela ao longo do tempo aprendeu a ser um pouco mais amorosa. A Jana, que foi professora, que era mentora, que impactava negócios. O que você quer que falem de você? Qual é o legado? Qual é a missão? Gente, essas coisas parecem utópicas, mas elas são utópicas porque a gente não coloca em prática na nossa vida. E você é a mudança que o DP precisa, porque eu não sei quantas pessoas tem, mas eu estava vendo uma média de 50, 40, 60. São essas 40 pessoas que estão aqui vivenciando esse dia que vão dar o passo para a mudança que talvez você nem vai ver. Talvez quando eu morrer, eu nem vou ver o impacto, porque a gente não planta árvores para a gente planta árvores para quem vem depois. Se você continuar fazendo a mesma coisa, que é o comum do ambiente, você não tem uma missão, você é uma máquina. E nós somos seres humanos. Nós precisamos lembrar que nós somos vulneráveis, que nós precisamos olhar para a nossa vida como seres humanos. E aí, se você faz parte de uma empresa que o seu gestor não enxerga isso, quem vai dizer não é você. Porque o não bendito te livra de um sim maldito. Quando eu digo não, eu posso voltar atrás. Quando eu digo sim, eu quebro minha honra. Essa semana, eu aceitei o convite do Luciano, mas na terça-feira eu tive uma crise de sinusite. Eu estou doente há 28 dias, entre altos e baixos. Ontem eu me rendi na minha vulnerabilidade e vi que o chá da vovó não ia resolver minha sinusite, que eu ia ter que ir para o antibiótico. Mas na quarta-feira eu quase falei para o Luciano: Lu, eu não vou conseguir, porque olha o meu estado, eu estou entupida. Só que algo no meu coração falava assim: alguém precisa escutar isso. Isso é missão, isso é intenção. Intenção é propósito, propósito é intenção. Se a minha intenção é deixar um mundo melhor dentro do ambiente de trabalho, eu precisaria estar aqui. A não ser que eu estivesse internada, do contrário, eu estaria aqui. E aí são 3 possibilidades que a gente tem como protagonista. Eu assumo a liderança e transformo. Jana, mas eu não sou líder. Você é líder da sua vida. É você quem decide para onde você vai. E aí eu escuto dos meus alunos assim, ó, não é bem assim que funciona. E eu falo, é bem assim que funciona. Tem hora que eu vou ter que decidir por fazer algo que eu não gosto. E tá ok. Eu assumo a liderança e transformo. Ou eu aceito que essa é a melhor alternativa que eu tenho neste momento, mas eu sei onde eu quero ir. Então, essa alternativa de ficar nesta empresa, neste departamento, desta forma, é uma construção para onde eu quero chegar.
ou eu decido e saio da situação. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque em mundos de redes sociais falando que você pode ser o que você quiser, eu digo que realmente você pode, desde que você esteja disposta a desenvolver as competências necessárias para ser um empreendedor, para ser um empresário ou para ficar como um intraempreendedor. Porque não vai ter mais lugar no mundo para peso de porta. Não vai. Peso de porta é vítima. Cola isso também na tua porta. Que quando você reclamar, você vai... Isso aqui ficou muito tempo no meu mural, viu, gente? Eu assumo a liderança e transformo quem? Me transformo primeiro. E aí o meu entorno vira mágica. Sempre? Não. Às vezes você vai ter que mudar de lugar. Mas faça isso com direcionamento. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Chavão, batida essa frase, mas é uma das frases mais reais que existe. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E se você não construir o seu sonho, você vai construir o sonho de alguém. Ok, Jana, como eu faço para assumir esse protagonismo? Isso aqui, gente, são algumas decisões que eu fui tomando ao longo dos últimos 5 anos e que não é fácil, não é fácil, é muito difícil. E aí, quando eu falo isso, teu cérebro já fala, não quero nem olhar. Porque a função do seu... Vocês sabem qual é a função do cérebro? Conta aqui para mim, fazendo um parênteses. Já tô quase acabando, tá, Lu? Quem aí sabe a função do cérebro? Aí vou esperar um pouquinho, gente, pra vocês responderem, que eu quero saber. Qual é a função do seu cérebro, dessa cachola aqui, ó? Vocês sabem? Ou ninguém vai compartilhar comigo ou tá com delay? A função do nosso cérebro é nos manter vivos. E para ele nos manter vivos, ele precisa economizar energia. E para ele economizar energia, ele vai repudiar tudo que for difícil ou diferente do teu habitual. Por isso que é tão difícil a gente sair da roda do hamster, né? Eu costumo dizer que é muito difícil a gente sair da roda do hamster. E às vezes aquele espinho, aquele vucu-vucu do dia a dia tá gostoso. Ele tá doendo, mas é gostoso. Só que ele vai doer por muito tempo, né? Quando eu decido que eu quero sair daquilo ali, vai doer um pouco, depois vai passar. É tipo tirar um espinho, né? Vai doer para tirar o espinho? Vai, mas vai doer e vai passar, né? Se eu deixar o espinho ali, ele vai infeccionar, ele vai gerar outras complicações, como foi o caso da minha gripe, né? Ela gerou uma sinusite bacteriana. E aí eu sofri muito mais porque eu não quis tomar um antibiótico há 15 dias atrás. Percebem? Então, os pontos para você protagonizar é o seguinte: direção. Sonho sem objetivo e sem meta é só sonho. Mais difícil de ser realizado. Então, pega seus sonhos, transforma isso em objetivo, traça metas, não precisa fazer metas a longo prazo. Eu detesto quando alguém fala assim para mim, você tem que ter meta há 10 anos. Para mim não funciona, eu sou imediatista. Eu tenho que saber o meu sonho, né? E eu preciso ter metas fracionadas. O que eu preciso fazer esse ano, o que eu preciso fazer o ano que vem, porque senão para mim não funciona. Então entenda como isso funciona para você. Escolha a sua batalha. Qual é a batalha do seu dia hoje? A minha batalha hoje foi me preparar para estar aqui, abrir mão de estar em um outro lugar para estar aqui. Isso está relacionado com o meu propósito, com a minha missão. Até o meu filho mais novo foi para o escoteiro hoje, que habitualmente não vai, para que eu pudesse, durante o dia hoje, ficar um pouco mais tranquila.
né? A nossa energia emocional, gente, ela não é ilimitada, ela é limitada. Se você começa a pegar muita coisa para fazer, você vai gerar um cansaço, você vai entrar no piloto automático. Cuidado. Ai, Janaína, mas como fazer isso no dia a dia? Escolha a sua batalha. Você é protagonista. Nas decisões que você for tomar, pergunte-se: isso que eu vou fazer me aproxima ou me afasta dos meus sonhos? Se você já tem meta definida, me aproxima ou me afasta da minha meta? Porque, gente, tem mais distração do que oportunidade, tá? Isso eu te garanto. Tem muito mais distração do que oportunidade, né? Entenda que nem todas as pessoas te apoiam porque gostam de você. Às vezes elas te apoiam porque elas veem em você efetividade, eficácia. Às vezes elas te apoiam porque elas te invejam. Às vezes elas te apoiam porque elas precisam de atenção e carinho. E você faz isso para ela, né? Nesse contexto de nem todas as pessoas, né, que te apoiam gostam de você, você não vai ser para todo mundo. E nem todo mundo vai ser para você. Então entenda que a partir do momento que você começa a mudar, muita gente vai falar assim, ó, ó lá, ó, passou pelo coach. Ó, fez mentoria, agora tá se achando. Gente, essa pessoa, ela não entende o seu processo de mudança. A gente tá saindo daqui e vindo para cá. Vocês já viram um balde de caranguejo? Quando um caranguejo tenta sair daquele balde que tá afogando eles, os outros caranguejos grudam aqui, ó, e fica puxando ele para baixo. Então cuida, quem é a pessoa de fato que impacta nas suas decisões? Seu entorno muda quando você muda. E aí você vai ganhar e vai perder pessoas. E a nossa vida é sobre ciclos, né? Quando a gente toma decisões, gente, algumas pessoas gostam, outras não gostam. Entendam o impacto disso para você e para o outro, né? O autoconhecimento, ele pode ser egocêntrico ou ele pode ser de propósito, né? De propósito é quando o meu autoconhecimento impacta o mundo. E o mundo não é longe, é o mundo ao seu redor. Quando o autoconhecimento é egocêntrico, é aquele que fala assim, ó, é a minha vida, é a minha decisão e eu quero assim. E a gente começa a se voltar para o meu. Se você tá falando muito meu, cuidado, tá? Muito eu, cuidado. A gente não tá nesse mundo para nós mesmos, mas nós precisamos respeitar quem nós somos. Às vezes nós temos que fazer o que nós não queremos. Cuide para que isso não quebre seus valores. Você sabe quais são seus valores inegociáveis? O que para você é importantíssimo? A minha decisão de permanecer muitos anos na academia estava vinculada a almoçar com a minha família todos os dias. Eu almoçar, agora não, porque o meu adolescente não almoça mais no mesmo horário, mas durante muito tempo o meu valor família foi impactado pelo trabalho e durante outro muito tempo eu entendi que eu precisava tomar decisões e dizer alguns nãos para que eu pudesse estar na minha casa, para que eu pudesse cuidar da minha família, para que eu pudesse cuidar da minha casa e para que eu pudesse me cuidar, né? Então a gente precisa saber quais são os nossos valores, esse autoconhecimento, né? E uma frase que eu gosto muito, que atribuem a Frida Kahlo, mas atribuem para outras pessoas, é: não se demore se não puder ser você, né? E o ser você não quer dizer que você vai ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, para sempre assim. Porque eu sou uma pessoa de comunicação dura. E eu sou uma pessoa de muita oração, né? E eu tenho pedido. O ponto forte das minhas orações nos últimos 2 anos foi para que Deus pudesse me ajudar a ser um pouco mais amorosa. Porque o meu amor é aquele que machuca, porque eu sou muito incisiva.
E eu fui entendendo o quanto impactava a vida das pessoas. Mas eu consigo mudar totalmente? Não. Né? Mas eu consigo ajustar algumas coisas. E eu consegui. Eu saí do -3 e tô no 0. Olha que evolução! E às vezes a gente quer sair lá do negativo que a gente tá aí pro 10. Eu demorei 40 anos para perceber que eu era grossa mesmo, né? E que isso afetava algumas pessoas. Hoje a minha decisão é muito mais consciente de quando eu quero dar uma porrada do que antes, mas ainda não é 100% e nunca será. Então não se demore quando você precisa se adaptar muito, quando você precisa pisar muito em ovos, né? Tome decisões, ok? E aí já encaminhando, gente, para a fase final, eu queria dizer para você que tudo isso que eu trouxe aqui é muito lindo, é muito possível, mas se você tiver em vulnerabilidade emocional ou em vulnerabilidade financeira, você precisa de ajuda, tá? Porque são duas vulnerabilidades que nos prendem, nos tornam prisioneiro nas armaduras, né? Esse livro é muito legal, O Cavaleiro Preso na Armadura, porque quando a gente está em vulnerabilidade emocional, as nossas feridas estão gritando muito alto. Então a gente vai precisar curar essas feridas. E quando a gente está em vulnerabilidade financeira e a gente não tem essa consciência, a gente acaba ficando suscetível à vontade dos outros para comer as migalhas que eu falei durante, né, a minha fala. Então, cuidem, se autoavaliem, procurem ajuda. É caro ter um mentor? É caro ter um mentor. É caro fazer terapia? É caro fazer terapia. Mas muito mais caro é a consequência de não ter ajuda. Não ter ajuda. E aí eu deixo aí a minha última mensagem para vocês. Faça da sua missão um impulso para protagonizar onde você está. Porque às vezes a gente quer sair, mas a nossa missão é onde nós estamos. Né? Tem uma fala que eu gosto muito, floresça no deserto que você foi plantada. Talvez a sua missão é transformar a empresa que você está. Não é ter uma empresa. Ser empresário, ser empreendedor, gente, não é para todo mundo. Porém, você precisa entender quem está na mão de quem. Os colaboradores estão na mão dos empresários ou os empresários estão na mão dos colaboradores? E aqui a resposta é que a gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa estar em colaboração, né? Quando esse equilíbrio é infringido, a gente entra em desequilíbrio. E quando a gente entra em desequilíbrio, as coisas sempre vão pender para um lado só. Então, faça da sua missão o impulso para protagonizar onde você está, né? Aqui estão as minhas redes sociais, eu compartilho bastante instigação lá, não tenho estado muito presente lá, estou fazendo como eu posso em virtude de uma mudança que eu estou passando, e a gente muda o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro buscando alternativas, a gente está o tempo inteiro nesse impulso mesmo de sermos melhores e de construir esse mundo eu acredito que é um mundo incrível e que todos estamos aqui para contribuir para que ele se torne cada vez melhor. Muito obrigada. Espero ter chacoalhado vocês, ter trazido aí um pouquinho de instigação, mas não sai correndo fazendo tudo não, tá? Se reconheça primeiro, senão a gente entra em burnout mesmo. É isso, Lu? Isso, talvez, para muitas pessoas que estejam aqui te ouvindo hoje, é o início da busca pelo autodesenvolvimento. Talvez as pessoas que estejam aqui, deve ter alguém aqui que é agora, que nunca, talvez nunca tinha pensado nisso. Talvez seja um A start. gente precisa entender nosso momento, sabe, Lu? A gente precisa saber onde a gente está, se é o momento, se não é o momento, porque a gente está muito instigado por muitas coisas. Tem muita gente falando que a gente tem que ser isso e a gente tem que ser aquilo. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Para que a gente possa não entrar mesmo nesse ciclo, né, que eu não sou nada, que eu tô atrasado, não, você não tá nada, gente. Você tá onde você tinha que estar. Maravilha. Tô sem palavras. Eu estava ouvindo aqui,
Quando eu estava contando o dinheiro ali, foi pegadinha, hein? Não vale, não. Foi, Eu tenho assim, pegadinha. não sei ele, mas para mim foi um momento de muita reflexão, que eu estava ouvindo, estava refletindo, algumas palavras elas em doce, outras em mais forte, mas Isso. particularmente falando do meu jeito, eu gosto às vezes que alguém chegue e fale realmente aquilo que a gente está precisando, sabe? Que às vezes a gente precisa de ouvir uma palavra às vezes mais forte, que é pra gente, opa, peraí. Até às vezes para voltar, né? Tá perdido e encontrar o caminho de novo. Eu costumava dizer nas minhas aulas, Lu, que é o seguinte: se o meu aluno em 6 meses saísse de lá falando assim, ó, eu não quero ser como ela, mesmo que ele não tivesse aprendido nada, a minha missão estava cumprida, porque eu gerei um pensamento diferente nele, eu instiguei Maravilha. algo nele, né? Então é sobre isso. Eu não sei se veio alguma pergunta no chat, porque eu não consegui acompanhar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu fico à disposição. Também as minhas redes sociais estão à disposição de vocês. Se alguém tiver interesse, né, em mentoria, eu tenho alguns programas ali e a minha agenda está bem restrita, mas a gente consegue atender algumas coisas, né? E às vezes a gente precisa mesmo buscar. Eu só tenho a agradecer. Obrigadão, de coração. Obrigada, Você Lu, pelo espaço. se sinta sempre bem-vindo aqui, pessoal. Que palestra aí. Olha, eu posso dizer para vocês que eu não esperava menos do que vocês ouviram. Por isso que eu disse que a Marta preparou a gente para esse momento. Não sei vocês, mas eu fiquei muito reflexivo depois dessa última palestra. Acho que às vezes o pessoal de DP está muito mergulhado em coisa técnica e se esquece de trabalhar o lado pessoal, que é super importante, até para você entender muita coisa que está acontecendo com você, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez a Jana por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Mais uma vez, quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Nós estamos no DP Conectados com 2023. Deixa like, vai deixando like, pega esse vídeo, compartilha aí nos grupos de departamento pessoal. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful.